Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 e o versículo de número 15. Amém, povo de Deus? Assim diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1, versículo 15, no telão também você pode acompanhar. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todos os principados e potestades, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite e te damos graças pelo teu cuidado, pela força do teu poder em nossos corações. Nos direcione, nos dê sensibilidade espiritual para compreendermos a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento? Meus irmãos, algumas coisas hoje, nos nossos dias, têm se tornado meio banalizadas. E dentre essas coisas, é chamar alguém de crente. Crente hoje virou moda, é ou não é? Crente um tempo atrás, eram os excluídos. Aquele ali é crente. Já falava até meio assim, com um ranger de dentes. Quando eu falo está meio banalizado, porque hoje são os riscos em ser muito popular, os riscos de ser meio comum. Eu não estou dizendo que o evangelho ele perde o seu efeito, amém? Não estou dizendo que o nome de Jesus perde o seu efeito, mas a gente perde a nossa posição como igreja. Inclusive, quando eu penso nisso, eu penso muito bem a igreja do primeiro século, que chamamos igreja primitiva. Ela tem praticamente, arredondando, quase 300 anos, ou 250 anos, sendo mais preciso, quase 250 anos de uma igreja perseguida, de uma igreja, de uma igreja que era considerado como a escória daquele tempo. Até os Césares tinham grandes reservas contra os cristãos, os perseguiam, os matavam, mas era um povo que, segundo Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, ele menciona que o sangue dos mártires, ele servia como um adubo. Quanto mais você matava, mais cristãos se levantavam. A influência dos cristãos, por mais perseguidos que eram, era tão devastadora para o império das trevas, que conta-se a história que cristãos estavam na fila
para serem mortos no Coliseu. Cristãos que estavam na fila para serem destroçados, estraçalhados por animais, lobo, leões, por gladiadores de todas as formas. Diz a história que esses cristãos muitas vezes estavam nas filas para entrar nas arenas e para morrer. Diz que soldados que estavam escoltando aqueles cristãos, diz que por vezes soldados tiravam a sua armadura, largavam a sua espada e tomavam lugar na fila. Sem os cristãos pregarem nada, sem eles falarem nada, mas a certeza de que eles tinham, de que a vida deles estava guardada em Deus. Mas essa igreja, quando diz depois desses quase 250 anos, mais precisamente no ano 313 depois de Cristo, o chamado Edito de Milão, feito por Constantino, entre aspas, tido como cristão, mas até hoje ninguém sabe se Constantino que foi cristão, mas o que se sabe é que Constantino coloca a igreja ou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Ali nasce a cristandade, a igreja misturada com o Estado. Ali, infelizmente, essa igreja que era perseguida, agora é a religião oficial, já não tinham tanto mais efeito como tinham anteriormente, porque havia se popularizado demais. Parecia que naquele tempo estava valendo a pena, valia-se muito mais a pena ser cristão, porque ali você tinha mais oportunidades econômicas, ali você tinha mais oportunidade junto ao imperador, ali você tinha mais oportunidade junto ao Estado para ocupar posições. Enfim, a coisa foi mais ou menos aos trancos e barrancos. Claro que tiveram homens e mulheres cheios do poder de Deus. A maior cisão que teve contra a consequência disso tudo foi no ano 1517, com a Reforma Protestante. Olha quanto tempo, quase 1.500 anos depois. Mas uma coisa, quando eu leio aqui, quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, Paulo, em toda essa carta, ele quer colocar uma igreja para ocupar o lugar que é dela. O lugar que é dela, o que é devido a ela. Quando Paulo escreve aos Efésios, Efésios é chamada a carta das regiões celestiais. Ela traz uma perspectiva, só o retorno do fundo, pode abaixar um pouquinho, do fundo. Isso. Paulo ele vai trazer e vai mostrar aos crentes onde é o lugar dele. E o que é ser crente de verdade? O que é ser cristão de verdade? Quando eu vou dizer que crente, eu estou dizendo uma coisa de cristão, estou dizendo a mesma coisa de servo de Deus, estou colocando tudo como sendo sinônimos. Paulo aqui, ele vai mostrar onde é o nosso verdadeiro lugar. E o que é ser igreja? E o que é ser igreja de Jesus? Para caminharmos no texto, nós começamos a entender que Paulo, ele começa no versículo 15 e nota-se que quando Paulo escreve a carta de Efésios, também Colossenses, também Filemon e também Filipenses, são chamadas as cartas de prisões. Paulo estava preso no cárcere quando ele escreve essas cartas. E quando ele escreve aos irmãos de Éfeso, ou os crentes de Efésios, ele estava preso. Mas ele estava preso na certeza de que o Evangelho de Jesus nunca está preso. Você não pode prender o Evangelho. Ele, como homem, está preso, mas o poder do Evangelho está solto. O poder do Evangelho, ele quer dizer que o poder do Evangelho não há império da morte, não há império, não há potestade, não há correntes, nada pode impedir o poder do Evangelho. E o poder do Evangelho me faz pensar uma coisa aqui, me faz recordar algo.
que o poder do evangelho é tão grande que a gente imagina que Deus começou a usar Saulo ou Paulo, que é a mesma coisa, tá bom? Depois que ele cai no deserto de Damasco. Não, meu irmão. Deus já estava usando ele. Como assim, pastor? Deus já estava usando ele, você sabe por quê? Sabe como que Deus começou a usar Saulo? Quando ele aparece a primeira vez, quando Estevão é morto. As vestes de Estevão é colocado nos pés de Saulo. O que Saulo, a partir do capítulo 7, no capítulo 8, começa a fazer? Começa a perseguir a igreja. Não, sabe o que Saulo começa a fazer? Só coloca a igreja no lugar que ela devia estar. Porque estava todo mundo querendo ficar quietinho em Jerusalém. Em Jerusalém o fogo estava caindo, em Jerusalém os apóstolos estavam todo mundo junto. Mas o Senhor falou o quê? Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins. Quem que botou a igreja para correr para os confins da terra? Você está achando que Deus começou a usar Saulo? Foi lá. Não começou a usar ele lá atrás. Depois do caminho de Damasco, Deus só confirmou: esse para mim é vaso escolhido. Então, meu irmão, Deus ele usa de formas estratégicas, mas o evangelho nunca fica preso. O evangelho nunca pode ser amordaçado. A palavra de Deus, se você quer ir ou não quer ir, Deus não está te perguntando isso. Uma coisa que Deus falou é que o evangelho vai alcançar nações. Repita assim: o evangelho não precisa de mim, sou eu que preciso dele. Deus não precisa de mim, sou eu que preciso dele. Deus não precisa de mim, mas Deus conta comigo. Amém? Deus conta comigo, Deus conta com você. E aqui Paulo, ele vai falar, meu irmão, dessa essência da igreja. E quando eu lia isso aqui, relia, ouvi alguns comentários, eu fico assim: poxa, eu vou ter que pregar dentro de Efésios, que alguma coisa ardeu tão forte no meu coração. Porque aqui Paulo começa a dizer assim: por isso eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. No versículo 15. E o amor para com todos os santos. Notem que, olha aqui, meu irmão, como a igreja tem que vigiar. Esse amor aqui, a igreja de Éfeso, foi aquela igreja, uma das igrejas da Ásia Menor, a igreja de Éfeso, que foi escrita. Esse amor disso que estava tendo um pelo outro, foi aquele amor que eles perderam lá na frente. Tem que vigiar. E ele continua dizendo: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Até aqui tudo bem. Paulo orando por aquela igreja, Paulo orando por aquele povo, mas é que ele começa a dizer a oração dele, como que ele orava para aquela igreja. Para o que ele orava para aquela igreja? Ele orava dizendo: para que Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Sabe o que Paulo fala aqui? Que você conheça a Deus de verdade. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque o conhecimento de Deus na vida do cristão é tudo. O conhecimento, eu até anotei aqui uma fala de Warren Wiersbe, que ele diz assim: o cristão deve conhecer o conhecimento de Deus. Por quê? Porque a salvação é o conhecimento pessoal de Deus. Quando você é salvo, é porque você conheceu Deus pessoalmente. Amém? Tem crente salvo aqui hoje? A salvação é o conhecimento pessoal de Deus. A santificação é o conhecimento de crescimento com Deus. Quando você está se santificando é o que é a santificação? É um processo que você está sendo separado do mundo. É um processo que você está se purificando, é um processo que você está amadurecendo, um processo que você está sendo lapidado por Deus todos os dias. É um processo que você está crescendo com Deus todos os dias. E tem o último processo que todos nós passaremos por ele, que é o processo da glorificação, que é o conhecimento perfeito de Deus. Olha que bênção. A glorificação é um estado final, em que nosso corpo corruptível, segundo Paulo ensina em Coríntios, 1 Coríntios 15, que o que é corruptível, ele será revestido da incorruptibilidade.
A incorruptibilidade é que esse corpo que hoje passa por doença, passa por tristeza, passa por tantos infortúnios, vai ter um dia que a lágrima não estará no seu corpo mais, que a doença não te alcançará mais, que o pecado não te perseguirá mais, que a morte não te perseguirá mais. Sabe por quê? Porque nós haveremos adquirido um corpo incorruptível de glória. Tem crente que crê nisso aqui? Diga glória a Deus. Meu irmão está aqui. Eu estava ouvindo, pasmem vocês, até um pastor que a gente tem a igreja dele como uma heresia, falando que a igreja, a partir do momento que a igreja perde a visão da vida de Jesus, ela começa a perder a razão de ser igreja. A partir do momento em que a igreja começa a perder a pregação da santificação de um povo que está aguardando a vinda do Senhor, a igreja começa a se esfriar. Aí você tem que começar a massagear o ego dentro da igreja. Aí você tem que começar a pregar um evangelho mais ou menos assim, que você vai possuir. Por quê? Porque o que vai preencher, o que vai fazer o Espírito Santo mudar o coração do homem é ele entender dessa vinda de Jesus, que nós estamos sendo preparados para uma glorificação. E aqui Paulo ele começa a dizer que ele ora para que vocês tenham sabedoria e revelação do pleno conhecimento dele. O que os homens hoje, meu irmão, têm que entender o que é a sua vida diante de Deus. Conhecer a Deus. O que tem matado muito crente hoje na fé é porque ele quer conhecer de tudo menos a Deus. Menos conhecer a palavra, menos aprofundar na palavra, menos entender o que é ser igreja pela palavra. Quando você entende o que é a sua vida pela palavra, você entende o seu valor em Cristo. Pode chegar qualquer pessoa dizer que você não presta. Não tem problema se eu não presto para você. Mas eu sei que Jesus morreu pelos meus pecados e eu vou herdar a vida eterna. E pronto. Ah, não, pastor, o irmão me chamou de feio. Você é feio mesmo, irmão. Mas Jesus te ama mesmo assim. Amém, Marco? A gente hoje está sofrendo. Você sabe por que a gente está sofrendo com tanta coisinha? Porque a gente não está tendo o pleno conhecimento de Deus. Não está conhecendo a Deus. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, menos a gente se preocupa com a gente se preocupa mais com Ele. Porque a gente sabe que quem tem que preocupar com o nosso bem-estar é Ele. A nossa vida está entregue na mão dEle. É Ele que vai fazer, é Ele que vai curar, é Ele que vai libertar. Mas quanto mais a gente está próximo dEle, mais dEle a gente quer. Ele ora para que encheio do Espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dEle. E Paulo continua no versículo 18, dizendo o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Além de Paulo falar do pleno conhecimento dele, Paulo fala que iluminando os olhos do vosso coração. A gente não vê Deus por esses olhos. A gente vê a ação de Deus pelos olhos da fé ou pelos olhos do nosso coração. Tem coisa que os seus olhos físicos estão vendo somente derrota, estão vendo somente assim, não vai dar em nada, mas os olhos do seu coração, aonde Deus está iluminando, Ele está falando com você, Deus está sob o controle de tudo. É o olhar da fé. O que Paulo está dizendo aqui, que vocês olhem as coisas a partir do olhar da fé. O olhar da fé é o quê? O olhar da fé é que nós vamos começar a entender qual que é a esperança do nosso chamamento. Para que nós fomos chamados, povo eleito, povo escolhido, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso, meu irmão. A maior vitória que você tem
A vitória que você tem que contar hoje, a maior vitória da sua vida, sabe qual que é? É que ontem, quando digo ontem de forma simbólica, você estava debaixo dos pés de Satanás, viciado na miséria, na prostituição, em todo tipo de mazela e desgraça. Só que hoje não. Hoje você faz parte do povo de Deus, que foi chamado das trevas para a luz. Das trevas para a luz. Hoje, sabe qual que é o motivo de você glorificar a Deus? Eu não sou mais escravo do pecado, eu sou livre para a glória do nome de Jesus. Acabou. Acabou. Iluminando os vossos olhos para saber qual é a esperança do seu chamamento. Deus não te chamou para a morte. Deus te chamou para a vida. Deus te chamou para a vida eterna. E aqui, o tempo é curto, mas quando eu mudo para o versículo 19, Paulo é de uma inteligência fora do comum, que ele vai concatenando as coisas, porque ele fala do pleno conhecimento de Deus, para entender qual é o nosso chamamento, para que nós fomos chamados, nosso lugar como igreja. Mas aqui ele vai mostrar, não importa só saber que é igreja, mas tem que ter o poder de Deus na vida, para ter o poder para atuar. Aqui Paulo no versículo de número 19, ele começa a dizer assim: o qual em suprema grandeza do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Você não entendeu? O que Paulo está dizendo aqui? Que o mesmo poder que atua na vida da igreja é o mesmo poder que atuou sobre a ressurreição de Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Que o mesmo poder que está sobre a sua vida hoje é o mesmo poder que estava sobre Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Que o mesmo poder que atua sobre a tua vida, que atua em você como igreja de Jesus, foi aquele mesmo poder que ao terceiro dia ressuscitou Jesus dentre os mortos. E ele diz que hoje ele está sentado à destra de Deus, e foi-lhe dado o nome que está acima de todos os nomes. Sabe o que Deus está dizendo? O poder que está sobre você, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre o inferno. Aleluia! A igreja, o poder que está atuando sobre a igreja, é o poder supremo. Meu irmão, eu acho que sobraria até para mim, eu tenho certeza disso, 100% de certeza. Se Paulo estivesse pregando essa palavra aqui, eu estaria tomando chicotada aqui nessa cadeira. Como eu disse, dou 100% de certeza. Porque muitas vezes a gente tem que viver essa palavra. Deus chamou a igreja. Sabe o que é a expressão igreja? É a junção de duas palavras que significa chamados para fora. A igreja foi chamada para ser um povo influente, um povo envolvente, um povo que manifesta o poder de Deus. E diz aqui, meu irmão, que o poder, a grandeza do seu poder, o poder que é dinamis. Dinamis é a mesma derivação de dinamite. Quando você, alguma estrada aí, vai fazer alguma estrada, tem rochas que são intransponíveis, o que eles colocam no meio da rocha para explodir a rocha? Dinamite. E quando o inferno se coloca como uma barreira na sua frente, como uma montanha, o que você tem na vida? Dinamite. Dinamis. E Jesus falou assim: e recebereis poder. O poder ali é dinamis, é dinamite. Sabe o que Jesus falou? Pode as muralhas infernais se levantar, porque a dinamite de Deus está dentro de você, e você vai explodi-la pelo poder de Deus. O poder de Deus está em nós. Aqui está dizendo, para que saibais que o poder que atua em nós
É o poder que ressuscitou Jesus. Quer uma palavra de fé aqui hoje? Levanta a mão e dá glória. Deus não liberou sobre nós uma subcategoria de poder dele. Deus liberou sobre nós toda a intensidade do poder dele. Você não entendeu. Deus não liberou sobre nós um pedacinho do poder dele. Paulo está dizendo aqui que Deus liberou sobre nós toda a carga do poder dele. Por isso que nós somos igreja. Por isso que nós somos chamados para fora. E Paulo continua dizendo aqui, que segundo a eficácia do seu poder, no versículo 21, olha o que ele diz. Que esse poder, Jesus está sentado à destra de Deus, versículo 21 dizendo, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no porvir. Sabe quem vai tomar o lugar de Jesus? Ninguém. Porque Jesus está acima dos principados. Quando ele diz os principados, potestades, ele usa essa expressão muito parecida lá no capítulo 6 de Efésios, dizendo que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, os poderes desses mundo tenebrosos, do mundo espiritual. Aqui está dizendo que Jesus é colocado acima para dominar acima, tanto no presente quanto no futuro. Tanto no presente quanto no futuro. Sabe que dia que Jesus vai perder para os demônios? Nunca. Sabe que dia que Jesus vai perder, que o nome dele vai perder o poder dele? Nunca. Sempre o nome dele vai ter poder sobre todo mal. Ainda hoje, o poder do nome de Jesus é eficaz. Ainda agora você pode usar esse nome e pode crer que o nome de Jesus tem poder sobre toda a potestade, sobre todo o principado, porque o nome de Jesus tem poder. Mas não acaba aqui, meu irmão. E diz que, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, o qual é o seu corpo, meu Pai. Jesus é quem? É o cabeça. E nós somos o corpo. Se a cabeça vence, o corpo também vence. O que Paulo está dizendo aqui, se a cabeça é vencedora, o corpo também é. E ele continua dizendo que o qual é o seu cabeça, a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Quando eu reflito aqui, e olha que passamos aqui rapidamente, poderíamos correr vários versículos da Bíblia, mas eu preferi me conter aqui pelo horário. Mas uma coisa que Paulo, eu colocaria um título nessa pregação aqui, eu colocaria o seguinte título: você tem vivido as riquezas do Evangelho? Ou como você tem usado as riquezas do Evangelho? Como você tem vivido a realidade desse Evangelho? Nós estamos sendo chamados, a cada dia que nós estamos vivendo, meu irmão, as coisas estão apertando mais. Deus está nos chamando para uma vida mais próxima com Ele. Entender o nosso chamado. O que Paulo está dizendo para o povo, para a igreja de Éfeso aqui é o seguinte: entenda o seu chamado. Eu oro para que sejam revelados a vocês a profundidade do amor de Cristo. Depois eu vou pregar o capítulo 3, a partir do versículo 17, uma outra oração de Paulo para os Efésios. É uma oração de busca, é uma oração de apropriar-se daquele, eu vou falar mesmo de empoderamento. É isso que é empoderamento.
tomar posse daquilo que Deus nos deu, sermos a igreja que Deus falou que nós íamos ser, a igreja que Jesus falou que ia abrir a boca e pessoas iriam se converter, que os inimigos, que os demônios iriam submeter, iriam ser expulsos, enfermidades serão curadas. Eu creio nesse poder na vida da igreja. Os músicos, vem cá. Fica em pé no teu lugar por um momento. A pergunta que fica aqui hoje é como que nós temos vivido com as riquezas do Evangelho? Como nós temos vivido com essas riquezas, com o pleno conhecimento ou adquirindo o conhecimento da vontade de Deus? A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? A vontade de Deus é o quê? Amém? Quem concorda, diga amém. A vontade de Deus está sendo boa para você? Ela está sendo perfeita? E está sendo agradável? Você prestou atenção no que você falou agora? Você falou agora que a vontade de Deus é boa. Senhor, muito obrigado pela sua vontade. Deu tudo errado para mim, mas é a tua vontade. Porque a sua vontade é boa. Senhor, a sua vontade é perfeita. Os meus planos são uns, os seus são outros. E a sua vontade é agradável. Perdeu a oportunidade de estar lá assim. Ai, que bom. É assim? Deveria ser assim. Mas sabe o que é isso, irmãos? É o que Paulo está dizendo. É uma vida próxima de Deus. Próxima dele. Eu ainda conversava hoje com o Gabriel, né, Gabriel? Dizia para o Gabriel assim: Gabriel, tem uma coisa que a gente vai aprendendo devagar. Tem hora que Deus nos priva de oportunidades. É porque Ele não nos quer ali. Tem hora que Deus nos priva de algumas coisas, é porque o nosso lugar é outro. Tem hora que Deus está falando com a gente, só que a gente não está entendendo. Sabe o que Deus vai fazendo? Fecha a porta dali, fecha a porta daqui e faz a gente andar, até chegar na porta que Ele quer que a gente entre. Mas Ele só vai deixar aquela porta na nossa frente. Só que a gente fica brigando por portas que se fecharam. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e Deus não está tirando as oportunidades de você. Deus está fechando as portas que Ele não quer que você entre. Até você chegar na porta que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E nesse caminho a gente pode estar meio perturbado, mas você sabe qual que é o problema que a gente está brigando? Sabe que contra quem que a gente está brigando? A gente está brigando contra a nossa vocação. Meu irmão, todas as vezes que você começar a lutar contra a sua vocação é o chamado de Deus na sua vida. Você vai encarar um Deus que vai te dizer assim: eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para isso. Não te chamei para isso. E até entendermos esse processo, esse crescimento, nós devemos orar. Nós devemos orar para que tenhamos o pleno conhecimento dele, de Deus. Não importa o que você acha de Deus, o que importa é o que Ele é. E o que Ele é está descrito na palavra dEle. Já leu a Bíblia hoje? Já falou com Ele hoje? Já reclamou com Ele hoje? Que reclame, mas vai no altar dEle e fala com Ele, que Ele vai falar com você também. Deus tem formas tão sutis de falar conosco. E quanto mais você pede para Deus falar com Ele, com você aqui no culto, menos sensível você está.
Porque a hora que Deus fala mais com a gente é quando a gente está sozinho. É num simples movimento, é num simples detalhe que Deus começa a dizer para a gente falar com Deus. É isso aqui que eu quero que você entenda, é aquilo que eu quero que você entenda, é nesse caminho que eu quero que você ande. Deus está falando conosco até os dias de hoje. Paulo orou, e que a oração de Paulo seja a oração pela igreja dos dias de hoje, que entendamos o nosso lugar como igreja, que entendamos que o poder que atua na igreja está acima de potestades, está acima dos reinos do império, e colocou o Cristo assentado à direita do Pai, e Ele hoje é o rei da igreja, é o rei da sua vida, é o rei da minha vida. Você pode aplaudi-lo aqui essa noite? Você pode glorificá-lo aqui essa noite?